Olá, queridos amigos, 9 da manhã, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. E se vocês estão a fim de saber como é que o Caio chegou a esse ponto incrível aqui com essa visão fantástica, nós acabamos de criar uma série, A Montanha Me Chama. Lá vocês conseguem também assistir os caminhos, as subidas que a gente faz para poder chegar aqui. Muitas imagens incríveis e muitos cantos especiais também. Um pouco diferente, né? Sem grandes informações sobre a atual situação do mundo, mas acho que vale a pena. E não esqueçam também de se ligarem ao nosso canal no Insta, como também no Telegram, para a gente não se perder futuramente, né? Se a gente, por acaso, for cortado aqui. Sempre pode acontecer, a gente sempre tem alguns assuntos que não são muito bem vistos e aí pode acontecer facilmente, né? Só para dar uma dica para vocês, para a gente não se perder. E hoje nós vamos falar da China e como ela cada vez mais está tomando conta em certos cantos do mundo. Agora ela também cada vez mais está se infiltrando na Rússia, num dos mais importantes portos, como também na Alemanha, no Brasil e em muitos outros países, eles já estão começando a dominar. E eles fazem isso de forma um pouco diferente, porque a gente conhece como o Ocidente faz, né? Ele gosta de fazer de forma diferente. No passado também já foi assim, que se você não me ouvir, eu venho forçando, né? Ali é um pouco diferente. Enquanto o Ocidente continua a agir dessa forma, a Rússia virando as costas, a direção contrária, uma coisa que na verdade a gente não deveria querer, mas é isso que acontece, a China faz de forma diferente. Um outro ia dizer suavemente, né? Eles escolheram uma forma bastante diferente. Isso aconteceu agora aqui também na Rússia. Os comerciantes do nordeste da China puderam recentemente usar o porto de Vladivostok. A cidade na Rússia já foi chinesa. Alguns esperam que ela volte a fazer parte da China. O passado, né, está batendo nas portas de muitos países e nós vamos ver provavelmente um futuro bastante agitado, né? Nós estamos vendo grandes mudanças no mundo, cada vez mais países não aceitam mais a grande dominância, estão fazendo contratos com outros países para tentar conseguir igualar a situação e não deixar ser mais dominar. E agora nós temos também a história Rússia-China, que também no passado mostrava como em certos momentos o contraente agiu também de forma radical. Até agora, o transporte de mercadorias da província de Jilin, no nordeste da China, para o sul do país era uma tarefa trabalhosa. Arroz, grãos ou milho tinham de ser transportados por centenas de quilômetros até o porto de Dalian, na província vizinha de Liaoning, onde podiam ser carregados em navios e finalmente transportados para mais longe. Recentemente, porém, houve um atalho. Desde início de junho, as mercadorias de Jilin também podem ser enviadas pelo porto de Vladivostok, no sul da China. A cidade russa fica a apenas 50 quilômetros a leste da fronteira da província de Jilin, que também é a fronteira nacional da China. O Nordeste chinês é um importante centro de produção de bens industriais, matérias-primas, grãos e energia. Disse recentemente o economista Zhao Wen ao jornal estatal China Daily. No entanto, as dificuldades no transporte desses produtos para o sul da China limitaram até agora o crescimento econômico da região. A abertura
do porto de Vladivostok agora resolverá esse problema, disse Xiao. Um acordo semelhante está em vigor há vários anos com a província de Heilongjiang, que faz fronteira com Jilin ao norte. A abertura do porto, ao que parece, é uma situação de ganho mútuo para ambos os países. A Rússia vem tentando há anos atrair investidores estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão para o porto de Vladivostok. Mas, até agora, em vão. A guerra na Ucrânia finalmente pôs fim a esses esforços. Agora a China pode investir nesse e em outros portos russos, disse Bai Ming, da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica em Pequim, ao China Daily. Então vocês veem que há outras possibilidades e é justamente isso que a Rússia está aproveitando agora, né? E eu acho incrível como nós podemos ou deixamos a Rússia indo, que a gente não conseguiu achar um meio de se entender e não sei se isso está acontecendo de propósito, que a gente realmente deixa a China dominar certos lugares, né? E se estender cada vez mais, ou se a ignorância é tão grande, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: não precisa ser especialista para ver que nós estamos perdendo cada vez mais um grande fornecedor e, logicamente, muitos de vocês defendem a situação, acham justo. Eu, por minha parte, eu não. Eu gostaria que tivesse, antes de mais nada, conversações, tentativas de acalmar a situação, mas nada disso acontece. Pelo contrário, armas trazem paz, como tantas vezes eu digo, né? E agora, então, a Rússia é cada vez mais distante do Ocidente. Enquanto nós antes tínhamos duas grandes potências e a terceira, ao meu ver, a Rússia, estava pronto para se ficar no cavalo, né? Tentando colocar-se no cavalo, indo também a direção, deu um corte bastante forte para eles, e eles vão tentar fazer de tudo para dar uma reviravolta nessa situação, e o grande parceiro vai ser a China, o dragão, né? Isso cada vez mais nós vamos poder ver e vai ficar cada vez mais dependente também da China, isso é óbvio. A abertura do porto, não, espera aí. Ao mesmo tempo, no entanto, o acordo portuário lança luz sobre o conflito secular entre a China e a Rússia, que ainda aquece os ânimos na República Popular. Muitos chineses acreditam que Vladivostok e outras áreas no leste da Rússia são, na verdade, parte da China. Nas redes sociais da China foi feitos repetidos apelos para invadir o país vizinho e retomar as terras roubadas pela Rússia. A China não vai invadir. Eles vão dominar de outra forma, gente. Como em tantos outros países do mundo acontece também. Que eles mandam chineses para lá para construir, para instalar, para fazer infraestrutura. Eles vão com família, depois eles se instalam lá, ficam por lá, são centenas, milhares de chineses e aí já começa a se criar uma nova colonização chinesa e assim eles vão dominar devagarinho, passo por passo, boa parte do mundo, sem dar nenhum tiro. Isso é que eu vejo, eu estou percebendo e estou acreditando. As reivindicações da China sobre Vladivostok e outros territórios no leste da Rússia datam de meados do século
XIX. E, portanto, de uma época que está profundamente gravada na memória histórica da China como uma era da humilhação. A China era um império na época e era governada pela dinastia Jin. Enquanto o Ocidente se modernizava rapidamente como resultado da Revolução Industrial, a China permanecia atrasada. O Império Qing não tinha nada para se opor às ambições imperialistas das potências europeias que queriam abrir a China ao comércio exterior pela força, como sempre, né? Pela força. Após as duas guerras do ópio, de 1939 a 1942 e 1839 a 1842 e outra guerra de 1856 a 1860, a China teve de ceder grandes áreas, especialmente no leste do país, para as nações vencedoras. O Império Tsarista russo também tomou territórios no nordeste da China, que eram 3 vezes maiores que o tamanho da Alemanha. Então, praticamente 1 milhão de quilômetros quadrados, esse tamanho. Porque a Alemanha tem 300 e alguma coisa mil, né? A apropriação de terras foi selada em 2 tratados desiguais, que a China teve que assinar a contragosto. Até mesmo o ninho provinciano, que os chineses chamavam de Haishenwai, Baía do Pepino do Mar, tornou-se subitamente russo. Os novos senhores deram ao local um nome para enfatizar suas reivindicações de poder. Governo Oeste, em russo, Vladivostok. Uma consequência, o extremo nordeste da China, de repente, não tinha mais acesso ao mar. Somente com a abertura de Vladivostok para as empresas chinesas é que isso está mudando. E aí vocês podem ver a grande importância nessa abertura desse porto para a China. Que passo enorme que eles deram ali, que eles conseguiram dar. Né? E isso, claro, também faz porque a Rússia está sob pressão. Né? Gente, então, essas são as notícias que nós novamente temos para vocês. A China sem um tiro, começando a passo se instalar em outras regiões do mundo. E é muito interessante como isso acontece. E muitas coisas acontecem silenciosamente. A gente de repente percebe, opa, o chinês está à frente da nossa porta. É bem isso, né? Forte abraço, gente. Mão no coração. Espero que gostaram das informações, como também desse visual fantástico, as montanhas da Zugspitze. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo.